Olá, galerinha! Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana, e hoje vamos falar sobre as teorias ácido-base. Para entender um pouco o contexto, é importante que a gente lembre lá do século XVII, quando o químico Robert Boyle avançou consideravelmente na categorização das substâncias, classificando como ácidos as substâncias que mudavam para a cor vermelha em presença do xarope azul de flores de violeta, e como bases as substâncias que causavam a transformação de vermelho para verde. Como Boyle, muitos colaboraram para a classificação das substâncias químicas, mas o grande marco inicial da classificação moderna foi descoberta por Arrhenius. Arrhenius era físico e químico sueco, foi o primeiro cientista a fazer com sucesso a classificação das substâncias químicas, tendo como base a estrutura íntima da matéria. A rejeição inicial às suas ideias traduz o quanto elas eram revolucionárias. Naquela época, conheciam-se soluções aquosas de substâncias que conduziam eletricidade, que eram as soluções eletrolíticas. Arrhenius explicou a condutividade elétrica dessas soluções, admitindo que algumas substâncias, quando dissolvidas em água, dividiam-se em pequenas partículas carregadas eletricamente. Essas partículas seriam, então, as responsáveis pela condução da corrente. Para Arrhenius, então, as bases são todas as substâncias que, por adição em água, então, quando adicionadas em água, dissociam-se, aumentando assim a concentração de íons OH-, que são os íons hidroxila. O que é essa dissociação iônica, professora? É a separação dos íons de um retículo cristalino pela ação da água, nesse caso. Aqui a gente tem um exemplo de uma reação de dissociação. Então, o que a gente tinha? O hidróxido de sódio, que em presença de água, ele dissociava, então separava os seus íons em cátions e ânions. O ânion era o íon hidroxila, que é o OH-. Essa base, ela tem uma característica muito importante, que vem das bases de Arrhenius. As bases de Arrhenius, elas sempre vão iniciar sua estrutura com um cátion e o seu ânion vai ser sempre o íon hidroxila. Isso quer dizer que toda base para Arrhenius termina com OH na sua estrutura. As bases, gente, elas são muito comuns no nosso cotidiano. Vários líquidos de limpeza usados na cozinha contêm bases, como, por exemplo, o hidróxido de sódio, presente em substâncias para desentupir pias, o hidróxido de amônio, que é encontrado no amoníaco. Também temos o leite de magnésia, que é usado como um combate, para combater a acidez estomacal, que é o hidróxido de magnésio. Então, eles estão ali presentes no nosso cotidiano. Os ácidos, segundo Arrhenius, são toda substância que, por adição da água, então em presença de água, ionizam-se e aumentam a concentração de íons H3O+, que é o íon oxônio ou hidroxônio. Grosseiramente, também podemos falar que os ácidos são substâncias que, em presença de água, pela adição da água, ionizam, liberando íons íons OH+, que é o cátion. O que é ionização, professora? Ionização é a formação de íons por meio da reação entre a molécula do eletrólito, que no caso é o ácido, e a molécula de água. Então, é a formação de íons. Então, essas moléculas, as moléculas do ácido, os seus átomos são unidos por ligação covalente.
E aí, em presença da água, na presença da água, elas sofrem a ionização. Então, a formação de íons que vai gerar essa condutividade elétrica que o Arrhenius atribuiu a essas partículas carregadas eletricamente, né? Que são os íons OH-, o H+, seus cátions e ânions. Então, olha, a gente pode ver pela reação. Essa primeira reação é a reação a sua forma correta de ser apresentada, né? Que é o ácido clorídrico reagindo com a água, formando o íon oxônio mais o Cl-, que é o cloreto. E aí, a sua forma simplificada, né, seria o ácido clorídrico em presença de água, ele vai ionizar H+, mais Cl-, que é o cloreto. Então, a gente só está tendo uma simplificação aqui. Os ácidos, eles também são presentes no nosso cotidiano. A gente tem, por exemplo, o ácido clorídrico, que além de ser utilizado como matéria-prima de diversos produtos, como tintas e corantes, está presente no nosso estômago, como um dos principais componentes do suco gástrico, secretado para auxiliar na digestão. A gente tem o ácido fosfórico, que é um outro exemplo de ácido de Arrhenius, extremamente importante para as indústrias de vidros, tintas, alimentos e fertilizantes. O que eu acho extremamente importante que vocês guardem da teoria de Arrhenius. Então, aqui da teoria de Arrhenius, no que se refere aos ácidos, vocês podem perceber que pela estrutura, os ácidos de Arrhenius vão sempre iniciar com o cátion H+, né, com o H. Então, aqui a gente tem, ó, H2SO4, H3PO4. O que todos esses ácidos têm em comum? Eles iniciam a sua estrutura com H. Então, todo ácido para Arrhenius inicia a sua estrutura com H, sua fórmula molecular com H. E aí, a gente tem ânions diversos. O cátion vai ser sempre o íon H+, conforme está escrito aqui, ó. Íon H+. Isso é muito importante. Então, ó, só pra gente lembrar direitinho que para Arrhenius, as bases, elas vão sempre terminar com OH-, olha. Aqui eu tenho um exemplo de duas bases, terminam com o OH na sua fórmula iônica, né? Nesse caso, então elas vão terminar com OH e elas liberam o íon OH- e os ácidos iniciam com H. Belezinha, gente? Como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre as teorias ácido-base. Então, a gente já aprendeu sobre a teoria de Arrhenius, que é isso que a gente acabou de falar. Temos ainda duas teorias importantes dentro das teorias ácido-base, duas importantes que falam sobre os ácidos e bases. A próxima teoria é a teoria de Brustad-Lowry. Segundo essa teoria, que também é chamada de teoria protônica, a base ela é toda espécie química, molécula ou íon que recebe o próton H+, e o ácido é toda espécie química que doa próton H+. Então, aqui pela reação, a gente consegue perceber isso perfeitamente, comparando os reagentes, a forma da espécie química no reagente e a forma dela no produto. Então, comparando aqui, ó, HCl com o Cl-, a gente pode perceber que o HCl perdeu esse H dele. Então, se ele doou o H+, se ele perde esse H+, ele é o ácido de Brustad-Lowry. Então, Bl é de Brustad-Lowry. Ok, então ele perdeu esse H, ele doou esse H para o NH3. Então, comparando o NH3 no reagente e no produto, a gente pode perceber que houve o aumento de um H+ aqui nessa estrutura do NH3, que virou NH4+. E aí, como ele está recebendo o H+, ele é o receptor de próton H+, e é a base de Brustad-Lowry.
Então, para definir quem é o ácido e quem é a base, segundo o Brustad e Lowry, eu tenho que comparar a espécie química no reagente e no produto e perceber quem perdeu H+, e quem ganhou o H+. Aquele que ganha, ou seja, recebe H+, é a base, e o que doa ou perde o H+, é o ácido. Aqui eu tenho um outro exemplo para a teoria de Brustad e Lowry. Então, como eu estava falando para vocês, vocês vão comparar a espécie no reagente e no produto, né? Então, aqui a gente tem, ó, o H2SO4, ele tem 2 Hs e ele passou a ter 1 H. Então, quer dizer que ele perdeu 1 H, ele doou 1 H. Quando ele doa H, ele é o ácido de Brustad e Lowry. Então, ele é o ácido de Brustad e Lowry. Ok. E a sua forma no produto, então a espécie que foi formada e que a gente pode ver aqui no produto é chamada de base conjugada. Então, ela se a gente for olhar essa reação no sentido inverso, conforme a setinha aqui, ó, ela seria a que está recebendo o H. Vocês conseguem perceber isso, ó? Então, se eu olho nesse sentido aqui, eu tenho 2 Hs no H2SO4. Ele passou a ter 1 H. Então, ele doou 1 H. Se ele doa 1 H, ele é um ácido de Brustad e Lowry. Beleza, professora? Agora, se eu olho nesse outro sentido que eu tô fazendo a setinha aqui, olha, mais forte, nesse outro sentido, eu tenho 1 H e aí ele passou a ter 2 Hs. Então, quer dizer que ele recebeu, essa espécie aqui, ela recebeu 1 H. Quando recebe 1 H, é a base. Então, para Brustad e Lowry, eu consigo olhar nos dois sentidos. Então, se eu olho no sentido direto, que é esse aqui, sentido direto, eu tenho H2SO4 como um ácido de Brustad e Lowry. E a água, H2O, que passou a ser H3O+, que ganhou, recebeu o H, é a base para Brustad e Lowry. E a sua forma no produto, que é o H3O+, é o seu ácido conjugado, tá? Às vezes no vestibular ele vai perguntar qual a base e o ácido conjugado. Então, a base e o ácido conjugado são espécies químicas que vão estar sempre no produto, tá? E é sempre o oposto do que a gente está classificando no reagente. Então, se o H2SO4 eu classifiquei como um ácido, o seu conjugado é a base, tá? Informação importante, a água, ela funciona como uma espécie anfótera. O que significa isso, professora? Que ela pode se comportar como um ácido ou uma base, depende de com quem ela está reagindo, ok? Agora a gente vai para a nossa última teoria ácido-base, que é a teoria de Lewis. A teoria de Lewis também é chamada de teoria eletrônica. Para Lewis, o ácido é a espécie química, molécula ou íon, capaz de receber o par de elétrons. Então, olha aqui, ó, nessa reação, eu tô mostrando a estrutura aqui embaixo, ó, eu tenho o BF3 reagindo com o NH3. O NH3 tem um par de elétrons e ele tá, ó, doando o seu par de elétrons para o BF3 para formar esse produto. Então, aqui, olha, quem tá recebendo o par de elétrons é o ácido. Então, no caso aqui, o BF3 que está recebendo esse par de elétrons, ele é o ácido de Lewis. E a base é aquela que doa o par de elétrons. Então, o NH3 que tem esse par de elétrons que está sendo doado é a base de Lewis. Então, para eu classificar como ácido ou base segundo Lewis, eu preciso ter um par de elétrons e perceber esse par de elétrons para quem está sendo doado. Quem doa é a base, quem recebe é o ácido. Olha que legal, nós aprendemos 3
teorias ácido-base. A primeira, que é a de Arrhenius, é a mais tradicional. Então, na de Arrhenius, a base termina com um OH e é aquela que dissocia em água, liberando os íons OH-. Os ácidos são aqueles que em água eles ionizam, liberando H+, isso para Arrhenius. Aí a gente aprendeu o Brusta de Lowry, que fala em receber próton, que vai ser a base, então receber o H+, o próton para ele é o H+, então receber o H+, é a base, doou o H+, é o ácido. E aí a gente viu aqui a teoria de Lewis, que tem a ver com doação e recepção de par de elétrons, tá? Então, essas são as 3 teorias ácido-base, são 3 teorias para classificação dos ácidos e das bases. Gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal no YouTube, que é o canal Quimicana. Até a próxima aula. Beijos. Tchau!